O controle automático de ganho é um circuito muito importante para sistemas de comunicação de RF. Ele pode ser utilizado em receptores RF para controle da amplitude do sinal e também para controle da geração de sinais senoidais. Como já apresentado, na geração de sinais senoidais, o circuito deve ter uma malha de controle instável para que a oscilação possa iniciar e, então, alterar a malha de controle para evitar a saturação do amplificador. O mecanismo para controlar a malha de realimentação e garantir o bom funcionamento do oscilador é um circuito de controle automático de ganho. Este mecanismo nada mais é do que um amplificador comum com capacidade de alterar o seu ganho baseado na amplitude do sinal de saída. Vamos dar uma olhada no funcionamento de um amplificador simples com controle de ganho. Como um amplificador simples, vamos utilizar o circuito apresentado. Esse circuito utiliza um amplificador operacional com realimentação negativa para o controle do ganho. De forma com que o circuito está montado, podemos dizer que a tensão de saída Vout vale Vout é igual à tensão de entrada, Vin, vezes a parênteses 1 mais Rf sobre R1. Por enquanto, tudo normal, um amplificador não inversor comum e com um ganho fixo. Vamos agora alterar as características dele para que tenhamos um amplificador com controle automático de ganho. Se adicionarmos estes elementos, conseguimos converter o amplificador que tínhamos em um amplificador com controle de ganho. Para entendermos como o controle de ganho funciona, vamos analisar este circuito. Inicialmente, temos o circuito que corresponde ao amplificador e o seu ganho dependendo apenas de R1 e Rf, conforme indicado na equação anterior. Já o circuito em destaque foi adicionado para garantir o controle automático do ganho. Para que possamos entender o porquê a parte destacada em vermelho consegue fazer o controle automático de ganho, vamos analisar dois pontos, o ponto A e o ponto B. A saída do amplificador, o valor de Vout, é realimentada, e devido ao divisor de tensão composto por Rf e R1, parte da tensão de saída chega ao ponto A. Vejam que a amplitude da tensão no ponto A depende da amplitude da tensão de Vout e do divisor de tensão. Quando a tensão no ponto A se torna maior do que a tensão no ponto B, o diodo D1 fica então polarizado diretamente. Se analisarmos o diodo D1 como sendo um diodo ideal, podemos dizer que, quando ele está polarizado, ele vira um curto-circuito. Consequentemente, a tensão no ponto A torna-se igual à tensão do ponto B. Então, podemos ignorar a existência do diodo D1. Como resultado, temos que o resistor R3 passa agora a estar em paralelo com o resistor RF, alterando assim o ganho do amplificador. Nessa nova configuração, a saída do circuito passa agora a ser igual a Vout igual a Vin vezes a parênteses 1 mais Rf em paralelo com R3 sobre R1. Vejam que essa análise foi feita levando em consideração que o sinal de saída é positivo. Quando o sinal de saída for negativo, podemos seguir o mesmo raciocínio, bastando trocar R3 por R4 no cálculo do ganho. Ao analisarmos esse circuito, podemos dizer então que o ganho varia com a amplitude do sinal de saída. Neste gráfico, podemos ver o comportamento do ganho em relação ao sinal de entrada. Mais precisamente, a inclinação em vermelho fornece o ganho que é igual a parênteses 1 mais Rf sobre R1, fecha parênteses. Enquanto que as inclinações roxo oferecem ganho de a parênteses 1 mais Rf em paralelo com R3 dividido por R1 ou 1 mais Rf em paralelo com R4 dividido por R1, dependendo da polaridade do sinal de saída. Por fim, podemos dizer que os resistores R3 e R4 devam ser escolhidos de forma a controlar o ganho quando as amplitudes de saída superarem um determinado valor, e os resistores R2 e R5 devem ser escolhidos de forma a definir qual é a amplitude no qual o ganho deve ser modificado.